Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas. Esta é a entrevista de Economia da Renascença para ouvir a esta hora na rádio e que está sempre disponível em podcast ou em rr.pt. Nesta próxima hora falaremos muito de trabalho, de legislação laboral, da greve geral e daquilo que a motiva. O nosso convidado define-se como um homem rigoroso, transparente e determinado. Características que serão com toda a certeza importantes para alguém que iniciou em 76 a sua atividade bancária. Anos mais tarde, já em 2005, foi eleito presidente da direção do Sindicato dos Bancários do Norte, mas com o passar dos anos a designação mudou e passou a liderar o Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal. Entre 2009 e 2011 foi deputado à Assembleia da República, eleito pelo Partido Socialista. Hoje é conselheiro efetivo do Conselho Económico e Social, membro da Comissão Permanente da Concertação Social, integra o Comitê Executivo da Confederação Europeia de Sindicatos. O nosso convidado é Mário Mourão, líder da UGT. Esta entrevista será também conduzida pela jornalista Sandra Afonso. E por Arsénio Reis. Olá mais uma vez, Bom dia. agradeço ter aceito de novo o nosso convite. No final do encontro desta semana em São Bento, com o Primeiro-Ministro e a Ministra do Trabalho, afastou a possibilidade de um acordo antes da greve geral marcada para 11 de dezembro. A própria Ministra também já assumiu que não acredita que seja possível este acordo que trava a greve. Mas antes chegou a dizer que a UGT nunca quis uma ruptura, nem nunca quis ir para a greve e que está disponível para negociar até o último dia antes da greve. Não há aqui uma contradição na posição da UGT? Não, a UGT sempre manifestou a sua disponibilidade, porque é esse o ADN da UGT, é a negociação e o diálogo. E, portanto, a UGT nunca rejeitou estar à mesa de negociações para que os contributos da UGT possam fazer com que o documento que vai à Assembleia da República, porque é a Assembleia da República que vai ser a última palavra, seja bem diferente daquele que foi o documento entregue em julho pela Sra. Ministra, a que deu o nome de Trabalho 21. Nós não, nós estivemos sempre disponíveis, chegou o momento que verificámos que as negociações não estavam a decorrer da melhor forma, não estavam a ser eficazes. A UGT tem que apresentar contas também aos seus sindicatos, porque representa sindicatos. E depois das várias reuniões que houve, bilaterais, trilaterais, a verdade é que o documento que continuava na mesa era o inicial. E a UGT, a partir daí, teve que tomar outras medidas e outras posições no sentido de ver se a situação se desbloqueava. Mas, entretanto, já foram revistos 27 artigos. Na última reunião em São Bento não receberam nenhuma proposta nova. Não, em São Bento, a última, que foi ontem, não houve reunião. Isto recorre de um pedido que a UGT solicitou, um pedido de audiências, ao seu Primeiro-Ministro, ao seu Presidente da República, aos grupos parlamentares. E, portanto, ontem foi a reunião, a audiência que foi concedida a pedido da UGT, porque quisemos também transmitir ao Sr. Primeiro-Ministro as razões que levaram a UGT a tomar tal atitude, nomeadamente a marcação de uma greve geral. Razões que o Primeiro-Ministro percebeu? Desculpa eu interromper, Sandra. É sempre difícil ao governo perceber que uma greve, e no momento, segundo o governo, extemporânea, do nosso ponto de vista não é, para o governo provavelmente será, tem outro ponto de vista sobre aquilo que deve ser as negociações e o diálogo, mas essa é a opinião do governo, a UGT não tem a mesma opinião. A greve foi marcada no momento certo, foi marcada depois de várias reuniões que houve e onde não houve qualquer avanço. Mas deixe-me insistir que às vezes a relação pessoal também conta. Mas percebeu do governo o mesmo empenho que a UGT, pelas suas palavras, ainda agora assumiu que tem nestas negociações? Sim, eu percebeu continuo, isso genuinamente na sua opinião? Exatamente, eu continuo a perceber que há um interesse da parte do governo em celebrar um acordo no âmbito da concertação social, porque tem que ser na concertação social, não é nas reuniões bilaterais. Esta matéria tem que ir à concertação social e depois aí também desenvolver. É evidente que por meio há reuniões bilaterais, até já tivemos com associações empresariais também essas reuniões bilaterais. E o governo percebe que é importante ter um parceiro a assinar um acordo como a UGT.
A UGT tem assinado os acordos, os últimos acordos tripartidos foram assinados pela UGT e, portanto, o Governo entende que isso é muito importante. Ora bem, se o entende, também tem que entender que a UGT tem contas a prestar aos seus mandantes e que há matérias neste anteprojeto que, sinceramente, têm um impacto muito negativo nas pessoas e nos trabalhadores. E, portanto, a UGT não pode assinar qualquer acordo. Ou o Governo está disponível em acomodar propostas e contributos da UGT, ou não poderá contar com a UGT para a celebração de qualquer acordo. Não acha que a UGT corre o risco de perder força negocial depois da greve geral? Isso Não, é eu possível? acho que a greve geral vai ter uma expressão significativa. Nós já temos recebido na UGT adesões de vários sindicatos independentes, de vários setores, a dizer que manifestam o seu apoio à greve e que já vão aderir à greve que a UGT falou. E, portanto, há um ambiente propício para que a greve tenha uma expressão significativa. Agora, o Governo também o diz, esperemos que a UGT esteja disponível a partir do dia 11 para continuar à mesa, e a UGT já o reafirmou, nós estamos disponíveis para continuar à mesa. E acredita que a partir do dia 11 e depois da greve geral vai ser possível retomar um diálogo que, pelos vistos, não existia com a Ministra do Trabalho? Eu espero que sim, eu espero que a gente mude a agulha. De facto, o que estava a acontecer, nós não saíamos, estávamos num impasse. E, portanto... Mas achou que era, vai-me perdoar a expressão, um teatrinho, ou não havia diálogo porque as propostas eram de tal forma inaceitáveis do vosso ponto de vista que não poderia haver A diálogo? percepção que nós tínhamos, estamos nos tempos das percepções, a percepção que o GT tinha é de que o Governo estaria a empurrar isto para que depois do orçamento, julgo que é aprovado hoje, aquilo pudesse ir à Assembleia da República tal como está. Essa era a percepção que nós tínhamos. E, portanto, nós tínhamos que fazer uma coisa. E a partir do momento que tínhamos essa percepção, então nós tínhamos que pressionar não só o Governo, mas também os partidos políticos na Assembleia da República, uma vez que era muito provável que o documento fosse como está para a Assembleia da República. Aliás... Mas essa percepção, peço desculpa por interromper, era antes da marcação da greve geral. Sim, antes da marcação da greve geral. Mas depois de tudo o que acontecia nas negociações bilaterais e na resistência em apresentar um novo documento já com contributos e com a discussão que fomos fazendo ao longo dessas reuniões, havia uma resistência do Governo em não apresentar. Bom, levou com que o GT, de facto, disse, bom, isto há qualquer coisa aqui que não está a bater certo. O melhor, de facto, é irmos para a rua. Nós já havia uma central que tinha, enfim, determinado algumas ações de luta, já estava a pensar numa greve geral. É evidente que eu, na UGT, também fui mandatado para estabelecer ligações com todas as organizações sindicais, incluindo a CGTP, no sentido de acertarmos posições e formas de unidade na luta. Concertámos o dia da greve, tudo isso foi possível. Agora, a UGT, face àquilo que estava a passar à mesa, não podia continuar na mesa naquele ritmo. Então, e tinha que ir à rua. E foi isso que a UGT fez e que os seus órgãos assim decidiram. Acha que a greve pode ajudar à negociação, portanto? A greve também ajuda à negociação. Às vezes, quando os sindicatos marcam greves, é porque a componente negocial não está a funcionar e às vezes é preciso parar e ir à rua. E isso desbloqueia, às vezes, impasses que existem nas negociações. E foi isso que a UGT fez. E julgo que até surtiu algum efeito. Quer dizer, já houve declarações públicas de várias entidades, governos, Presidente da República, até os candidatos que vão a Presidente da República, que fizeram debates. Era justamente a sobre greve isso. veio para o meio mediático para, enfim, e portanto valeu a pena do ponto de vista da UGT. Era justamente sobre isso que queria falar. Além dos grupos parlamentares também reuniram com os candidatos? Também tiveram encontros com os candidatos a Belém? Não tivemos nenhuma reunião com os candidatos, isso não. Mas esta intenção que eles já manifestaram, que não aprovam, não irão aprovar o anteprojeto se não tiver o apoio de um sindicato, dá-vos força?
negociá-lo? Claro, eu julgo que há algum conforto. Isto significa que esta questão do trabalho, do mundo do trabalho, e o que nos surpreende é o tempo. Esta proposta está fora do seu tempo. Não é este tempo desta proposta. E toda a sociedade civil percebeu isso. E, portanto, foi o debate, foi o que esteve em cima Mas da mesa. quando E, diz portanto, que não é este tempo, é que estamos em crescimento e as alterações fazem-se quando a economia cresce, como é o caso. eu, por acaso, sou da opinião contrária. Veja, nós na Troika não estávamos em crescimento e as alterações foram feitas que penalizou seriamente os trabalhadores, que ainda hoje, na Mas isso atual não é correr legislação... atrás do prejuízo? O que foi feito... Mas nós andámos sempre a correr atrás do prejuízo. Veja, na Troika, que era uma situação difícil, que o país estávamos a receber pressões externas de alguns desequilíbrios que o país tinha, que eram preciso corrigir. E, portanto, até as pressões externas, não há nenhuma expressão, não há nenhuma pressão hoje externa perante o país. Antecipar o prejuízo. Não, mas o problema é que quando está em causa os trabalhadores e os seus direitos, andamos sempre a antecipar. Os trabalhadores são sempre o bombo da festa nisto tudo. E são a parte mais fraca. Mas essa é outra questão, é quem é que sai mais prejudicado ou quem é mais favorecido por estas alterações? Os trabalhadores, claramente, os trabalhadores, este anteprojeto, o Governo faz muita questão de dizer que é um anteprojeto, isso é o Governo de facto tem afirmado. Se fosse tal como está aprovado, havia sérios riscos, a precariedade aumentava e ela tem vindo a reduzir. O abuso das empresas, o outsourcing, os contratos de trabalho. Já vamos falar das não medidas... há nada aqui, da forma em que está, que seja benéfico para os trabalhadores, ao contrário do que diz a senhora Ministra do Trabalho. Não encontra nenhuma medida na proposta apresentada inicialmente pelo Governo que seja positiva para os trabalhadores? Vamos lá ver. Há uma medida que a senhora Ministra até quando apresentou disse, vão aos 3 dias de férias. Mas para os trabalhadores que vão para o despedimento, para que é que querem 3 dias de férias? Quando estiverem no despedimento têm tantos dias. Querem é trabalho, não querem férias. Portanto, são medidas que foram introduzidas já no documento posterior, já há um novo documento, felizmente. Na revisão. Veja, a partir do momento que a UGT anunciou que iria para medidas de luta, surgiu um novo documento, que é aquilo que andávamos a pedir há muito tempo que houvesse um documento novo. E surgiu. Mas é um documento muito inócuo, é uma questão mais um dia de compensação pelo despedimento, a questão dos dias de férias, na parentalidade e na interrupção da gravidez, há ali algumas recuo, melhorias, são melhorias, indiscutível, valeu a pena já marcarmos a greve. Agora, ainda estamos muito longe para chegarmos a um momento de convergência em mais de 100 artigos. Já utilizou a expressão aqui e já utilizou a expressão mais vezes, que é não se sentir confortável com estas alterações. Ainda não se sente confortável com estes 27 artigos que foram revistos? Não, continuamos a estar muito longe de qualquer acordo. E eu ontem reafirmei ao Governo que não há condições para suspender a greve ou para anular a greve, a não ser que o Governo disse vamos retirar tudo isto e vamos pensar isto de novo. Claramente que a UGT ponderaria e eu levaria aos órgãos da UGT a questão da suspensão da greve ou a eliminação da greve. Neste momento não há. Mas esse já foi um sinal importante, o Governo apresentar um documento que a UGT não se cansava de pedir que houvesse um novo documento face àquilo que tinham sido os seus contributos. Felizmente há um documento, estamos muito longe. Em algumas matérias até são piores do que aquilo que estava no documento original, nomeadamente no que diz respeito aos bancos de horas, que elimina o banco de horas grupal, só ficando com o banco de horas individual. Que portanto, é aquilo que os sindicatos não querem.
É óbvio, o porque o regresso grupal dá trabalho, tem que fazer um esforço, tem que fazer negociação com os sindicatos, tem que fazer diálogo. Isso dá muito trabalho para os patrões. E, portanto, não estão muito... Bom, esta proposta até já elimina aquilo que ainda constava no documento inicial. Portanto, mas é um sinal que a UGT considera positivo. Ainda no último programa tivemos aqui um economista que defendeu as vantagens do grupo individual de horas. Não vê vantagens neste regresso, no regresso desta medida? Do banco de horas individual? O problema muitas vezes nas medidas são os abusos que elas permitem. Nós temos uma classe empresarial temos, felizmente, ao nível dos empresários de outros países, de outras geografias, mas ainda temos uma classe de patrões que não estão ainda preparados. E, portanto, o abuso é permanente. Permanente. O banco horas individual é a pesca à linha. É o patrão chamar lá o trabalhador e diz assim, olha, hoje nós até vou ter batizado a minha filha, vamos fechar isso, vocês vão ficar aqui com 2 horas a mais. Isto fica ao arbítrio do patrão, não é do trabalhador. O patrão o trabalhador é a parte mais fraca, mais frágil nesta equação. E por isso o banco de horas individual, para aqueles que recebem horas extraordinárias, que às vezes serve para reequilibrar o seu orçamento familiar mensal, por horas que fazem, deixa de haver, o patrão não precisa de pagar horas. Há muitas empresas que atribuem, num setor onde eu sou oriundo, as isenções de horário. Bom, essas isenções de horário provavelmente deixarão de existir. Para quê? Para que é que hão de pagar uma isenção de horário se tem um banco de horas individual? Pode ser utilizado. Portanto, o problema muitas vezes das medidas é os abusos que são colocados nestas medidas. E, portanto, o banco de horas grupal obriga a que haja negociação com os sindicatos, em que façam um referendo, se necessário for, e a empresa pode fazer o banco de horas. Ou seja, isto já funciona na Auto Europa. E, portanto, não me parece que as coisas... E é com a atual lei, não há uma lei só para a Auto Europa. É a mesma lei. E, portanto, qual é a dúvida, qual é o problema do banco de horas grupal em detrimento do Mas, portanto, do o banco de horas individual ameaça de alguma forma a representatividade dos próprios sindicatos? Quer dizer, fragiliza a negociação coletiva. Fragiliza, porque os sindicatos, quer dizer, o banco de horas individual, os sindicatos fazem negociação e, portanto, o grupal faz a negociação. Agora, eu não estou tão preocupado com a questão dos sindicatos, mas sim com os trabalhadores. Porque os trabalhadores, se o empresário ou o patrão o chama lá e diz assim, olha, eu vou precisar de fazer isto, e o trabalhador, a parte mais fraca, até aceita tudo. Até aceita tudo. Quer dizer, deixa de ter direitos, reduzem os seus direitos de negociação. Porque o coletivo, de facto, protege o trabalhador, não o individual. E, portanto, achamos que é desequilibrar aqui a relação e o vínculo laboral que o trabalhador tem com a empresa de uma medida que vai favorecer fortemente a empresa. E, portanto, a UGT tem algumas resistências à questão do banco de horas individual, como tem de outras matérias, como o outsourcing. Vamos já então ao outsourcing, que é, no fundo, a possibilidade das empresas contratarem diretamente outros trabalhadores para substituir aqueles que saem de forma imediata. A lei atual impõe ali um período de 12 meses até que seja possível às empresas recorrerem ao outsourcing. Esta medida para vocês é uma medida que impossibilita qualquer acordo? Não, eu sei que não gosta de falar em linhas vermelhas. Exato. Aliás, nós tivemos muito tempo nessas reuniões bilaterais em que parece que tínhamos medo de dizer as linhas vermelhas, e as traves mestras nunca estiveram à mesa. Vejam que ultimamente a senhora Ministra vem com as traves mestras, e isso também inquinou todo o processo. Mas vamos já.
às linhas vermelhas, uma vez que já existem traves mestras. O outsourcing, tal como a lei hoje determina, tem respondido ao mercado. Tem respondido. As empresas continuam a crescer. Mesmo com esta imposição Dos 120 dias. Porque é que se foi para a agenda de trabalho digno criando um mecanismo no sentido de dificuldade? Porque uma empresa, e eu não estou a falar em pequenas empresas, vamos falar nas grandes empresas, porque isto não é para as pequeninas microempresas, não tem nada a ver com essa empresa, com as grandes empresas. Eu sou oriundo de um setor, que é a banca, que há uns anos destruiu milhares de postos de trabalho e que substituiu trabalhadores que tinham trabalho digno por trabalhadores precários. Bom, e eu já considero que os gestores da banca sejam empresários. Já não os considero patrões, mas que têm atitudes de patrão ainda têm. Agora, aliás, uma conferência recente que houve dos CEOs dos maiores bancos portugueses, que fizeram afirmações de que esta lei vem resolver o problema das empresas, nomeadamente nos trabalhadores que não puxam a carroça. É assim que eles veem os trabalhadores, como animais que puxam as carroças. Outro argumento é a possibilidade de salvar financeiramente empresas que podem estar em dificuldade, sim, com redução de custos. Sim, e então a banca foi resolvido. É o argumento que se utiliza para o outsourcing. Então vamos à banca, que também é o melhor exemplo. A banca passou por um período muito difícil no país e os trabalhadores da banca, todos nós participámos na ajuda. Não foram os gestores nem os CEOs que participaram e contribuíram. Foram os trabalhadores que reduziram rendimentos. Eu assinei um memorando de entendimento com uma entidade que se chamava DGECOM, que era a troika da banca, uma entidade sinistra que ninguém conhecia, que tivemos que assinar um memorando de uma instituição financeira para que ela não fechasse, em salvar 1000 postos de trabalho. E os trabalhadores até 1000 euros não tinham cortes, mas acima dos 1000 euros tinham cortes. Nós assinámos um memorando para salvar esse banco, que está aí hoje, bem, felizmente, ainda bem que está assim. Mas foram os trabalhadores que fizeram o esforço, não foram gestoras. E veja, sabe qual foi a última proposta da banca? Sabe que a banca hoje dá milhões de lucros por dia. Está com lucros. Sabe qual foi a proposta que esse setor fez aos seus trabalhadores? 1,5%. Está a falar da última atualização salarial. Está a ver que não é para ajudar as empresas nem para ajudar os trabalhadores. É para que os lucros sejam distribuídos e os prémios a uma casta que está acima de todos nós e que não faz Eu sei que está a falar um esforço. de um setor que conhece bem, mas é um setor muito específico. Mas porquê? Não tem que estar fora da caixa? Não, tem que estar neste esforço coletivo que o país está a fazer no combate aos baixos salários. A banca não pode estar fora, não pode só estar dentro quando precisa. Mesmo quando não precisa, tem que estar dentro e contribuir para o esforço coletivo que o país faz no combate à precariedade e aos baixos salários. Portanto, o outsourcing é uma linha vermelha. Voltando à pergunta inicial. Tal como está a proposta do Governo, para nós é uma linha vermelha. Não estou aqui a dizer que o UGT não esteja disponível a negociar, a ver. Isso já disse até e acho onde que está podemos percebido. parar. Agora, tal como está, para nós é uma linha vermelha o outsourcing. Muito bem. Há uma outra medida polémica que é a possibilidade das empresas não reintegrarem trabalhadores que foram despedidos de forma ilícita, depois do Tribunal dizer que realmente aquele despedimento não devia ter acontecido. E aqui é possível alguma aproximação? Eu, desde logo, que não se respeita a decisão de um tribunal, eu acho que é péssimo. Não é um bom princípio, na sua opinião? Não é um bom princípio. Tanta gente que hoje fala na justiça e parece que ainda estamos a contribuir mais para que a justiça seja mais desvalorizada. Vamos lá ver. Um trabalhador, hoje, isso aconteceu. Eu já acompanhei um trabalhador que o tribunal decidiu reintegrá-lo. E fui lá com ele, passado 8 anos. O que é que aconteceu a esse trabalhador? Sabe o que é que aconteceu? Separou-se, perdeu a casa, perdeu a família, porque a família depois, enfim, ele não tinha... era velho demais para arranjar emprego e novo demais para estar fora do mercado de trabalho. E 8 anos depois do tribunal, deu-lhe razão, disse que o trabalhador
não tinha responsabilidade nenhuma, foi injustamente despedido, e esse trabalhador o que é que queria? Queria que todos aqueles que viram que ele foi despedido, que nem sabiam se de facto ele foi bem ou não, queria ser reintegrado por uma questão de dignidade pessoal da pessoa, por aquilo tudo que ele passou. E ele foi reintegrado. Com esta proposta, isso deixa de ter valor. Se o patrão não quiser, não quer mesmo, e ele não é reintegrado, mesmo que o tribunal considere que foi injustamente despedido. Então, nós estamos a caminhar para o século XIX, então vamos mudar o nome do documento e não vamos chamar Reforma Laboral de Trabalho 21, chamemos de Trabalho 19 ou 18. Nós estamos a regredir. E isto é um perigo. Isto não... Mas o que é que isto vai contribuir para que os trabalhadores fiquem em Portugal? Os jovens, nomeadamente. Isto contribui para que um jovem fique em Portugal a ganhar 870 euros. Agora 920 a partir de janeiro. 920, vamos já pôr os 920 euros. Que fique em Portugal, porque esta lei vai-lhe ser favorável. Ele não vai ficar em Portugal. Ele continua disponível para ir embora e a procurar os jornais todos os dias para ver se encontra um emprego melhor. O que é que isto contribui para fixar os nossos talentos, os nossos jovens em Portugal, para melhorar o emprego? Em nada. Não está aqui uma única razão para a UGT que diga que isto vem beneficiar os trabalhadores e até mesmo as empresas. E até mesmo as empresas não beneficia. Cria conflitualidade permanente. Não beneficia as empresas. Ainda em matéria de despedimentos, o Governo já alterou o artigo sobre a flexibilização do despedimento coletivo, a simplificação do despedimento por justa causa. É suficiente esta alteração que simplifica para empresas, que coloca o limite a empresas até 50 trabalhadores? É um avanço que nós consideramos que nós vemos isto também como um pacote. Nós não podemos pegar na medida e dizer esta satisfaz. Pronto, e já está aqui uma razão, a UGT está satisfeita. Não vamos olhar para elas, estamos a olhar para elas e ver o que é que está em causa. As que são mais polémicas, pelo menos, não é? Não vamos olhar para os 100 artigos que o Governo quer alterar. Mas em relação a esta que já foi revista, dentro do pacote do Governo, assim já fica confortável para a UGT? Já é um bom sinal. Já é um bom sinal. Também admito que pequenas empresas, onde haverá mais dificuldade naturalmente, e nós sabemos que, infelizmente, a nossa economia assenta em micro e pequenas empresas, a qual o Governo aqui não apresenta nenhuma medida para ajudar essas empresas a ter escala e dimensão. Quer dizer, mais de 90% nisto aqui, do tecido empresarial. exatamente. E aí nós temos um problema na nossa economia. E não está aqui nenhuma medida para essas empresas que resolva o problema desse problema que temos na nossa economia estrutural, um problema estrutural da nossa economia. Já é o segundo problema, não impede os jovens de sair e não resolve o problema do tecido empresarial português. Exato. Nós consideramos que isso foi um passo importante e louvamos o Governo ter cedido. Para quem não queria dizer que linhas mestras não estavam disponíveis, acho que foi um bom sinal. E também entendemos que nas pequenas empresas as dificuldades são maiores para as pequenas empresas e, portanto, a gestão tem que ser feita um pouco também até porque muitas delas são familiares, são empresas familiares. E, portanto, que essas empresas possam ter alguma flexibilidade em algumas matérias, não em todas. Isso foi um avanço, mas estamos muito longe. O que o Governo queria era para todas as empresas. Sabemos perfeitamente que quem iria beneficiar eram as grandes, nunca eram as pequenas. Como todas estas medidas, são as grandes empresas que vão beneficiar. Eu estive reunido com um sindicato independente dos pilotos da aviação civil e eles diziam, olha, nós lemos este anteprojeto, isto assenta como ouro sobre azul na questão da TAP. Isto são as grandes empresas que vão beneficiar. E, portanto, este anteprojeto é mesmo para essas empresas. A Sandra diz que vamos correndo alguns pontos e ainda queria também olhar consigo para a questão mais específica da contratação. O Governo quer prolongar os contratos a termo. Isto
Qual é a margem de negociação que acha que poderá existir aqui? Não, nós temos alguma margem de negociação para isso. Temos. De setor, depende também dos setores. Dos setores. E, portanto, isso nós temos feito nos últimos tempos esse debate interno na UGT com os nossos sindicatos. Por exemplo, nós temos setores onde a questão do banco de horas tem um impacto muito negativo. E nós estamos a trabalhar com esses sindicatos e com os seus departamentos jurídicos para sabermos como é que havemos de discutir esta matéria em profundidade, envolvendo os sindicatos também nestas decisões, porque eles depois é que são confrontados com os problemas nesses setores. E, portanto, isso depende de setor para setor. E, portanto, nós temos... a UGT não põe, nem quis pôr linhas vermelhas, porque acha que isso condicionava a negociação e o diálogo. Quando a gente põe logo, está linhas vermelhas, isto já não vai correr muito bem. E não correu, a partir do momento que a Sra. Ministra pôs as linhas mestras. Agora, a UGT tem vontade de encontrar pontos em comuns. A UGT estará disponível para fazer esse esforço, para dar esses contributos e para melhorar esta proposta para quando for à Assembleia da República ela esteja muito melhor. E mesmo na Assembleia da República nós vamos continuar a lutar para que os deputados ainda possam melhorar mais. Mas encontra justificações para o alargamento dos contratos a termo numa altura em que a taxa de desemprego é atualmente baixa? Não encontro nenhuma justificação. É por isso que nós, logo que foi apresentado o projeto, aquilo que nós dissemos ao Governo é que devíamos estar a preocupar-nos com o reforço do acordo tripartido que houve, nomeadamente naquilo que diz respeito ao salário mínimo e aos referenciais do salário médio. Nós tínhamos um problema, continuámos com um problema no salário e continuámos a não aproximar daquilo que era os padrões europeus. E foi esse o compromisso do acordo tripartido. Então, só para eu perceber, quando há pouco disse, lá mais atrás na nossa conversa, que tudo isto vem fora de tempo, é tudo mesmo, são todas estas medidas. Sim, veja, nós temos uma economia a crescer. Nós não temos pressões externas. As empresas estão a funcionar. O emprego está a bater recordes. O desemprego baixo está a bater recordes, com exceção dos jovens. Mas, afinal, porquê? O que é que isto vem a alterar? Não há aqui um problema, não há aqui uma solução para um dos problemas que os jovens têm, que é a habitação. Não há aqui nenhuma medida. Mas isto é a lei do trabalho. Também é a lei do trabalho. Mas, como é que se ia refletir o problema da habitação aqui na lei do trabalho? Mas a UGT fez um acordo de concertação social em que aceitou libertar o fundo de compensação salarial, que tinha milhões de euros, para que as empresas pudessem utilizar essas verbas também no apoio à habitação dos seus trabalhadores. Como complemento ao rendimento. Exatamente. Não vemos nada. Nem vem aqui reforçar. Isso é da legislação de trabalho. E nem vem aqui reforçar nada disso. Eu pergunto... Já que fala na adaptação à realidade, que no fundo é o que está a dizer agora, e os custos sociais com a integração nas empresas das novas tecnologias, como a inteligência artificial, isso está refletido nestas alterações? Ou está pensado com a futura perda de postos de trabalho que isso vai trazer? Não, eu acho que isto está pensado é para facilitar, para quando vier essa transformação digital, seja mais fácil pôr os trabalhadores de lado. É isto que está aqui. Isso vai acontecer. E, portanto, o que está aqui é facilitar os despedimentos. É facilitar ao patrão e ter o patrão um poder que dispense tribunais, porque mesmo que o tribunal diga dispensa a justiça, porque eles não querem a justiça. A justiça são eles dentro da empresa. Este projeto não está, este anteprojeto não está minimamente com preocupações de preservar postos de trabalho para quando as empresas tiverem essa transformação digital que vai acontecer, que é inevitável, e da inteligência artificial, possam requalificar
os trabalhadores destas empresas. Isso dá trabalho e dá dinheiro. E os acionistas não estão dispostos para isso. Querem o retorno do seu capital rapidamente. E hoje o mundo do trabalho transforma-se, nomeadamente, nos grandes setores de atividade do nosso país. Houve uma tentativa para reduzir as horas de formação que foi travada. Também a redução das horas de formação está no projeto inicial. Portanto, Mas que foi travada e que já foi corrigida. Sim, quer dizer, foi corrigida já no documento que surgiu depois da greve, da luta que foi marcada pela UGT. Houve, de facto, um documento que já referiu aqui, em que já vem a questão da formação Voltou às 40 profissional. horas. Voltou quer dizer, é por isso que esta incoerência eu também não percebo. Quer dizer, retiramos, mas depois está ali. O que nos dá a ideia é que há ali muita coisa que o Governo está disponível a tirar na Assembleia da República para fazer a maioria para aprovar o documento com as alterações que têm mais impacto na vida dos trabalhadores e assim dizem que até simulam uma negociação, mas é de matérias que não têm, enfim, nenhuma... Conteúdo. Era só mesmo para negociar. Exato, veja, quando surgiu, eu também tive isto na UGT, quero dizer, desde já, quando este documento foi apresentado e nós fizemos o primeiro debate deste documento no Secretariado Nacional da UGT, nem queira saber aquilo que foi aquela reunião do secretariado. Eram mulheres a chorar. Porque aquilo que a comunicação social pegou foi no que era menos grave nesta proposta de anteprojeto. E que nós tínhamos a certeza, o Governo já nos tinha dito, aqui matéria a gente de facto compreende e depois nós vamos tirar. Mas a verdade é que a opinião pública fixou-se naquelas matérias da parentalidade, da amamentação, da interrupção do luto gestacional. E isto foi uma coisa que as pessoas nem tinham lido sequer o documento. Nem tinham lido as partes mais graves deste anteprojeto. Isso foi um engodo para distrair as pessoas numa discussão que era para deixar cair. Por falar nisso, outra coisa que de repente parece que desapareceu foi a questão da lei da greve, que quando o Governo apresentou o anteprojeto, a revisão da lei laboral gerou polémica à volta desta alteração à lei da greve. Deixamos de ouvir falar disso. Não está em negociação? Aconteceu alguma coisa que ainda não se saiba publicamente? Não, ainda não. Deixa-me dizer, isto surgiu por causa de uma greve que houve nos transportes e teve a ver com a CP e que o Sr. Primeiro-Ministro fez aquelas declarações que de facto tinha que tomar. Aliás, não é só este governo, há outros governos que também têm sempre a tentação, quando há estas coisas, de vir fazer declarações, que é preciso mexer nas coisas, às vezes sem. O que se passou nessa greve é que havia serviços mínimos. A empresa é que decidiu que não tinha condições de segurança para que os serviços mínimos fossem atribuídos, porque o Tribunal tinha decidido. Portanto, não se passou nada, apenas a empresa é que não quis. 15% e a empresa achou que 15% colocaria em causa alguns padrões de segurança. Nós não estamos fechados a ver, de alguns aspectos, a questão dos serviços mínimos. Isso não estamos fechados. Quando chegarmos a essa discussão, lá vamos estar a discutir e também estamos a preparar para essas discussões. Agora, o problema dos serviços mínimos é para enfraquecer as greves. Nós sabemos que uma greve tem transtornos para as pessoas. Os transportes causam transtornos, nomeadamente a muitas das pessoas que utilizam os transportes públicos. E isso tem dano e nós compreendemos. Mas uma greve também tem que causar o seu dano. Nós estamos a manifestar-nos, quando recorremos a uma greve, a uma situação injusta daquilo que são as propostas que estão em cima, que são penalizadoras para aqueles que nós representamos, para aqueles que nós defendemos, que são os trabalhadores. E pode garantir que no dia 11 de dezembro, o dia da greve geral, os serviços mínimos serão cumpridos? Julgo que sim. Eu julgo que sim. Os serviços mínimos também serão os nossos sindicatos. Nós já recebemos, aliás, muitas notificações sobre isso e passámos para os sindicatos. São eles que estão nestes setores e têm uma proximidade às empresas e aos trabalhadores diferentes do que tem a UGT.
e estou certo que os serviços mínimos serão cumpridos se não houverem abusos por parte daqueles que os decretam, porque às vezes os serviços mínimos exigem que esteja mais gente que um dia normal de trabalho, sem greve nenhuma, sem nada. E, portanto, faz-se muitas... Nós vamos estar muito atentos a isso também. Dê lá um exemplo concreto do que poderia ser considerado um abuso. Só para quem nos ouve também perceber. É dizer que uma empresa tem que assegurar 70% ou 80%. Quando essa decisão normalmente é de um tribunal arbitral, no dificilmente chega a essa empresarial percentagem. do Estado, será o tribunal arbitral. No setor privado as coisas são diferentes. E aí os sindicatos e as comissões de trabalhadores também negociarão isso. Agora, há sempre a tentação de exigirem que as coisas não são feitas porque os serviços mínimos não correspondiam àquilo que eram as necessidades para responder aos assuntos mais urgentes, porque é nessa questão que estamos a falar, não é para que a empresa continue a laborar como se fosse um dia normal de trabalho. Uma greve não é para isso. E, portanto, há sempre essa tentação e os sindicatos e a UGT vai estar atenta nesse dia a esses abusos, porque existem sempre, e depois tem que haver a intervenção dos nossos sindicatos. Há cada vez menos trabalhadores sindicalizados, segundo as estatísticas. Em 2020 eram 7,6%, em 1977 chegavam aos 63%. A diferença é enorme. Eu não sei de onde é que vem os 7%. Sabe porquê? Diga. Os 7% vêm, esses dados vêm Acha que não da Segurança Social, provavelmente, porque os recursos humanos só têm dados daqueles que dizem as que cotas querem pagas diretamente no salário, descontadas no salário. Uhum. Mas há muitos trabalhadores que vão pagar diretamente ao sindicato porque têm medo que o patrão saiba que é sindicalizado. Eles não têm esses dados. Então, eles não têm esses dados. Segundo as Portanto, suas isso é uma falácia. Quer dizer, pronto, onde é que 7%. andará Agora, a percentagem? Qual é que será a percentagem mais real? Não será 7%? Não será. Não é certamente 7%. Isso é aquilo, os dados que tem será quanto, então? o organismo social. Agora, aqueles que vão pagar as cotas ao sindicato não estão aí nos 7%. E serão Portanto, quantos? Eu não quero adiantar um número, porque sinceramente teríamos que fazer esse levantamento também junto dos nossos sindicatos, como é que tem funcionado. Agora, mas na banca estará longe dos 63%. Na banca é mais 90% a sindicalização na banca, não sei se sabe. É um dos setores onde a sindicalização é maior em Portugal. E acha que vão todos ao sindicato pagar as cotas? Não, esses pagam diretamente pelo vencimento, porque não têm medo. Então estão aqui, nos 7%. Exato, se calhar estão aí nos 7%. Pagam diretamente? Pagam diretamente, se calhar são todos. Não estão aí os outros. Agora, vamos lá ver. Nós vimos sempre com a questão da sindicalização. Este anteprojeto, provavelmente, se fosse para a frente, em termos daquilo que é os sindicatos, daquilo que é a atividade sindical, provavelmente reduzirá para 3. Sabe porquê? Porque este anteprojeto que coloca aqui é a dificuldade na sindicalização de trabalhadores. Não é? Numa empresa onde eles dizem que não há sindicalizados, não sabem, porque o trabalhador pode ser sindicalizado e pagar por fora, que não tem que dizer à empresa. Não é? Se o patrão não tiver esse dado dele, que é dos recursos humanos, impede um sindicato de ir lá fazer uma reunião ou ir falar com os trabalhadores. Portanto, não me admira que esse número até possa reduzir, porque, de facto, o que aqui está nesta proposta é, de facto, a redução da atividade sindical em Portugal. Isso leva-me a outra pergunta. E depois vamos buscar exemplos dos países nórdicos. Mas nos países nórdicos, quem paga as pensões e as prestações sociais são os sindicatos. Todos têm que estar sindicados. No Canadá, nós temos uma relação de um sindicato forte do Canadá, da construção civil. São eles que pagam o subsídio de desemprego e as reformas dos trabalhadores. São eles, são os sindicatos. São sindicatos fortes. Têm milhões de pessoas sindicalizadas. Nós, quando fizemos a Revolução, ficámos ainda muito longe daquilo que deveria ser o movimento sindical em Portugal. E ainda há muito caminho a percorrer para que os sindicatos, de facto, tenham uma presença ativa. E o quanto é importante, porque se nesses países
vamos buscar esses exemplos, são bons, é porque os sindicatos são muito ativos e têm força e poder. Mas Aqui o que se reconhece que pretende em em Portugal Portugal os é sindicatos fragilizá-los. têm perdido força e têm perdido associados, sindicalizados. Sim, porque nós, de facto, aquilo que temos na legislação laboral não reforça o poder dos sindicatos, nem a atividade sindical, não reforça, diminui, desde logo. Vamos pegar aqui na Rádio Renascença, os trabalhadores. Há sindicalizados e haverá não sindicalizados. Quando é negociada E uma haverá convenção... aqueles que eles não sabem, não é? E haverá os que não sabem, certamente. Sim. E quando se chega ao acordo de uma convenção, ela é aplicada a todos, incluindo aos próprios não sindicalizados. Exato. Então eu que sou sindicalizado, pago uma cota de 1,5%, no sindicato é 1,5%, e que o meu sindicato gasta dinheiro na negociação coletiva, porque infelizmente é tudo em Lisboa, a sede é no Norte, tem que vir todos para Lisboa para negociar. E então aqueles que não são sindicalizados não contribuem, E beneficiam, é isso que e está a dizer. beneficiam daquilo que é a contratação. E os patrões também beneficiam, porque em vez de ter 2 programas de vencimento, porque dá muito trabalho e é caro, preferem ter só um e assim aplicam a todos. Está a dizer é que o financiamento devia ser feito de outra forma? Deviam Não, ser o que todos eu- obrigados a contribuir? O que eu estou a dizer é que é preciso pensar também nessa. É evidente que a cota sindical até tem a isenção no IRS e, portanto, não há aqui perda para o trabalhador, mas é preciso, de facto, sensibilizar os trabalhadores da importância de ser sindicalizados, porque a negociação, o diálogo social faz muito e a paz social na própria empresa. Eu, ao contrário do que se possa dizer, os empresários valorizam muito a concertação social e estão preocupados com a posição da UGT. Mas a UGT não vai fazer o que eles fizeram com a agenda de trabalho digno, é ameaçar abandonar a concertação social. Nós vamos estar na concertação social porque valorizamos a concertação social. Mas ainda não cheguei à pergunta que queria. Queria saber, com esta diminuição dos sindicalizados, se esta greve geral, que se realiza 12 anos depois da última, é também um teste para os sindicatos, um teste à rua, para saber como é que estão, qual é o poder, no fundo, dos sindicatos Eu acho na que sim, rua. que também pode ser encarado dessa forma. É também um teste aos sindicatos e às centrais do poder de mobilização, ainda ou não. E por isso, acho que 12 anos depois, se calhar, já era tempo de fazer esse teste. Só espero que os trabalhadores correspondam, porque aquilo que está em cima da mesa é demasiado penalizador para a vida e para os vínculos laborais que eles hoje têm em Portugal. O que é que seria um bom resultado em termos de adesão dos trabalhadores, que é disso que estamos a tratar no dia 11? Um bom resultado é que pudéssemos ver muitos trabalhadores a não comparecerem nesse dia ao seu trabalho, e não contra ninguém. Nós não vamos para a rua contra quem quer que seja. Nós vamos para a rua para defender os nossos direitos e estar contra este anteprojeto. Somos contra políticas e medidas. Não temos nada contra as pessoas. E, portanto, eu espero que os trabalhadores tenham uma oportunidade no dia 11 de parar este ímpeto reformador, liberal, que aquilo que quer é flexibilizar o mundo de trabalho onde não haja respeito pela dignidade humana nem pelo trabalho digno. Mário Mourão, deixe-me só, já que voltamos à greve geral, não queria deixar de lhe perguntar uma coisa, que é, portanto, esta greve geral vai acontecer, por tudo o que nos disse aqui, a meio de um processo negocial, porque o GT está disponível para negociar e o Governo também diz que sim. Se as negociações não derem num acordo, o que é que os sindicatos podem fazer a seguir? Se não houver acordo, não há. A agenda de trabalho digno não teve acordo na concertação social e foi para a Assembleia e foi aprovada. Mesmo assim, a UGT, mesmo quando a agenda de trabalho digno estava na Assembleia da República, já tinha abandonado a concertação porque não houve acordo na concertação, a UGT continua a dar os seus contributos. Continuou a fazer chegar ao Governo e aos partidos políticos os contributos da UGT em determinadas matérias. A minha pergunta é no sentido de, indo para o Parlamento, sendo sem acordo tão gravosa quanto já nos explicou que é esta legislação,
Repete-se a greve geral? Há manifestações de rua? Ou enfim, ou continuam-se a dar os contributos, como dizia? Veja, não vai haver nenhum acordo até dia 11. Até dia 11 não vai. Não vai. A greve geral vai se realizar no dia A pergunta 12. do Arsénio é depois de No dia 11. 12, nós estamos disponíveis para ir para a mesa. Nós não interrompemos nem fizemos a ruptura. Uma greve geral não é uma ruptura. Uma greve geral é também para mudar a forma em que estão a decorrer as negociações. Não é? É mostrar o descontentamento dos trabalhadores face a um processo que não está a correr bem. Isso também a greve também é para isso. Não é para fazer uma ruptura. Quantos acordos fez a UGT já depois de uma greve geral? Já houve acordos que a UGT fez depois de uma greve geral. E, portanto, não significa que a greve geral impeça que haja um acordo. Mas também não significa que haja um acordo. Isso vamos ver de acordo com aquilo que será, como as negociações irão decorrer, se há ou não condições para fazer um acordo. Também sempre dissemos ao Governo. A UGT estará sentada à mesa. A UGT dará os seus contributos. Não significa isto que possamos estar de acordo no final. Pode ficar muito aquém daquilo que era necessário para que a UGT celebre um acordo. Pode ficar. Agora, estaremos lá sentados. Estaremos a fazer o nosso melhor para que o impacto destas medidas sejam atenuadas. Se não as conseguimos, pelo menos eliminar. E a UGT não vai parar aqui. Quando estiver na Assembleia da República, vai continuar, junto dos partidos políticos, a fazer a sua magistratura de influência junto dos partidos políticos, para que os partidos políticos ainda a possam melhorar mais, se ela for lá. Só uma última pergunta. Se não chegarem a acordo, antes do anteprojeto chegar à Assembleia da República, estas alterações, estas 27 alterações que já foram apresentadas pelo Governo, a revisão de 27 artigos, pode cair? Sem acordo da UGT? Ora bem, elas estão na mesa. A partir do momento que venham para a mesa, se o Governo retirar, então não está de boa fé. Acredita que Porque mesmo que a UGT não chegue a acordo, estas alterações são para se o Governo manter. até está de acordo, isto vamos lá ver, isto foi o esforço comum que as partes fizeram para se aproximar. Há uma parte que entende que isso ainda é o suficiente. Então, e o Governo vai retirar porquê? Se até considera, até fez esse esforço para coisa, porque é que o vai retirar? Não tem razões para o retirar. Está em cima da mesa, deve manter. Aliás, eu espero que ela chegue à concertação social, porque depois de entrar na concertação social na mesa, não há espaço para retirar, porque ela pertence à concertação social, deixa de ser Governo. Portanto, esperemos que não. Esperemos que não as retire. Muito bem, estamos mesmo a terminar. Como sabe, porque é dos poucos repetentes que já aqui neste programa pedimos sempre aos nossos convidados que escolham um tema musical que de alguma forma gostem particularmente, ou que ouçam mais regularmente, ou que lhe tenha marcado a vida. Queria perceber o que é que escolheu para hoje e já agora que explicasse um bocadinho porque é que escolheu. Eu escolhi uma música que tem a ver muito com o momento em que vivemos, de luta, da rua, e escolhi a canção de Olinda, um movimento perpétuo associativo, que diz: agora sim, damos a volta a isto. E no dia 11 queremos mesmo dar a volta a isto. E é por isso que eu escolhi esta música, porque acho que é uma música que eu próprio, no meu setor, utilizamos muito nestas lutas, nas greves e em concentrações. Acho que é muito inspiradora daquilo que é o ambiente que se vive, e eu espero que os trabalhadores sintam que é o momento, de facto, agora sim, de virmos para a rua. Muito bem, fica a escolha musical de Mário Mourão, secretário-geral da UGT, convidado de hoje de Dúvidas Públicas, a quem obviamente agradece. Esta entrevista contou com o cuidado técnico de Rui Glória, sonoplastia de João Campelo, a imagem de Fábio Oliveira. Até para a semana. Até para a semana. Muito obrigado. Obrigado.